no poder da oração. Aquele que se prostra com o rosto no pó e chora é dono do milagre, é dono do milagre. Eu creio no poder da oração. Aquele que na luta não murmura, se levanta e ora, é dono do milagre, é dono do milagre. Quando a gente ora, cresce intimidade, Deus nos capacita com autoridade. E quando a oração chega aos seus ouvidos, logo o céu se abre. Então se você crê, levante a mão agora, erga a sua voz com brado de vitória. Comece a orar, comece a clamar, comece a adorar. Se quer ser ungido, separado, consagrado, é de joelhos. Se quer sua família restaurada ao pé do altar, é de joelhos. Se quer um milagre, a cura dessa enfermidade, é de joelhos. Se quer ser profeta, pregador do evangelho, é de joelho. Se quer as promessas, uma vida abençoada, é de joelhos. Se quer o seu nome escrito no livro da vida, é de joelhos. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de grande alegria estar aqui para juntos nós adorarmos a Deus. Agradeço a Deus pela vida do pastor Juscelino, do Jonathan que me convidou, de todos que estão aqui presentes. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E que nessa noite nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo, porque Ele já se faz presente aqui neste lugar. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 5, versículos 9 e 10. 2 Reis, capítulo 5, versículos 9 e 10. Amém? Amém? Que vai dizer assim a palavra do Senhor. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lava-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Novamente, vá, lava-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Amém. Pode se assentar. Precisamos caminhar e entender alguns pontos introdutórios. O livro de Reis é um livro de autoria anônima. É um livro a qual vai se dividir em 2 partes. Assim nós temos 1 Reis e 2 Reis. O livro de Reis é um livro que se trata de uma temática literária. É um livro onde tem um contexto histórico muito amplo. Sendo assim, nós temos uma tentativa do livro de Reis, uma tentativa básica de extrair o tema sobre a história da monarquia em Israel. Quando nós lemos o livro de 1 Reis e o livro, e o livro de 2 Reis, nós nos deparamos como Deus apresentado primeiramente como o Deus das alianças. Ele é o mesmo Deus que se apresentou no Sinai
e que agora se mostra fiel nas demonstrações de sua misericórdia e na execução da justiça de acordo com as promessas da aliança. Como eu disse, é um livro que tem um amplo contexto histórico, é um livro muito rico em detalhes, mas nós focaremos então somente em 2 Reis, capítulo 5, que vai se tratar da história de Naamã. Como nós lemos em 2 Reis, capítulo 5, nós estamos aqui diante de um texto que ele é muito cheio de detalhes. Quando nós lemos dos versículos 1 ao 14, nós notamos que é uma história a respeito de um comandante de exército da Síria. Mas é uma história com tantos detalhes, mas há uma ênfase. Há uma mensagem central. E essa mensagem é a cura de Naamã. Sendo assim, nós caminharemos sucessivamente em cada versículo. E aí nós deparamos com o versículo 1 do capítulo 5, que vai dizer que Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria. Ele era um homem de grande conceito e porque através dele, o Senhor tinha dado vitória à Síria. Vai dizer também que ele é herói de guerra, porém, ele sofria de lepra. Através desse versículo, 2 palavras me chamam a atenção: porém e lepra. Para nós entendermos, precisamos entender também essas palavras. A palavra lepra, o que é a lepra? Nós sabemos que a lepra é uma doença, mas aqui eu lhe trago mais informações. A lepra é uma doença e é uma infecção crônica. Ela se dá por uma bactéria. E vai dizer assim que ela só se manifesta depois de 5 anos. E gradualmente ela vai se desenvolvendo. E quando ela vai se desenvolvendo, começa a aparecer feridas na pele. E essas feridas na pele começam a ter a perda de sensibilidade. A lepra também é uma doença totalmente transmissível. Então, quem está em contato com algum leproso é fácil de se contaminar. E aí nós voltamos para o versículo e vai dizer que ele é comandante do exército, ele é um grande homem e herói de guerra, porém sofria de lepra. A palavra porém, ela indica uma conjunção adversativa. Mas o que é isso, Natália? Uma conjunção adversativa, ela vai atuar como oposição entre 2 proposições. Ou seja, Naamã, comandante do exército, herói de guerra, homem de grande conceito, porém sofria de lepra. Logo após a palavra porém, tudo aquilo que veio antes perde o valor. Tudo aquilo que veio antes perde o sentido. Ou seja, mesmo ele sendo comandante de guerra e herói, homem de grande conceito, ele tinha a lepra. A lepra tira a identidade de Naamã e faz que ele perda o valor de todas as suas características anteriores. Sendo assim, nós entendemos que a lepra também, ela era um problema social naquela época. Porque por ela ser uma doença transmissível, e ela não tinha cura. Então as pessoas que sabiam que uns ou os outros tinham lepra, eles se distanciavam. E aqui nos dá uma curiosidade. Se Naamã estava em tal cargo, ele provavelmente, a Bíblia não vai dizer, eu acredito que ele escondia a sua lepra. E aqui nós chegamos a uma conclusão. A pior doença não é aquela que você não sabe. A pior doença, na verdade, não é você não saber dela, mas é você esconder. O pior problema não está em você saber dele, mas você fingir que nada está acontecendo. Porque quando a gente esconde uma doença, a gente está dizendo não
para a cura. E quando a gente esconde um problema, a gente está dizendo não para a solução. E aí nós caminhamos e vai dizer assim que Naamã, ele tinha essa lepra, a qual descartou todas as suas outras características. E aí, a partir desse momento, para nós entrarmos na mensagem, eu faço uma comparação. A lepra de Naamã e a lepra espiritual. Ou seja, o pecado. Certo é que Cristo já se entregou por nossos pecados na cruz do Calvário. Há 2000 anos atrás, no Gólgota, ele se rende, ele se entrega para todos nós, pecadores. Através do seu sangue carmesim, ele nos purifica, ele nos transforma, ele nos regenera, ele faz cada um de nós nova criatura. Certo é então que nós fomos curados dessa lepra. Mas o interessante é que Cristo, ele não somente quer nos curar da lepra, mas ele quer nos revestir da armadura. Porque não é somente curar, é curar e deixar que nunca mais você pegue essa doença. E quando nós entendemos essa comparação de lepra de Naamã e o pecado, nós conseguimos entender que nós estamos em um mundo onde existe vários leprosos. Existem várias pessoas que foram contaminadas por essa doença. E aí Cristo vem, ele se entrega, ele lava as nossas vestes, nos purifica de todo o pecado, mas ele diz assim, olha, eu não vou curar somente para que vocês sejam curados. Eu vou curar porque pessoas curadas curam pessoas. Então eu vou curar e vou revestir vocês da minha armadura, porque eu vou colocar vocês em contato com o mundo que tem lepra. Mas em meio a essa lepra, você precisa ter a luz. E essa luz te faz não contaminar com um mundo cheio de lepra. Cristo então vem e nos dá a santificação. Ele nos tira do domínio do pecado. Ele nos dá a justificação, onde ele nos tira a culpa do pecado. Mas certo é que ainda não chegou a glorificação, onde nós sairemos da presença do pecado. Então a nossa alma, ela precisa ser tratada. Porque o pecado, certo é que ele abriu feridas assim como a lepra. E aí Cristo vem, ele se entrega e ele diz que vai nos curar. Mas é um tratamento. Ele precisa a cada dia nos moldar e nos moldar. E aí começa esse trabalhar de Deus. E a doença que outrora te fazia perder a sensibilidade, agora é uma doença que está sendo curada, uma doença que está fechando as feridas. E você antes não sentia dor, mas agora você começa a sentir. Porque o pecado, ele te faz perder a sensibilidade do toque de Deus. Mas quando você começa a ser tratado por ele, ele te faz voltar a sentir a presença dele. E aí, a partir desse momento, a Bíblia vai dizer que Naamã, ele tinha essa lepra. E nós, outrora, também tínhamos essa lepra. Mas ele começou a tratar. Ele começou a curar. E a nossa alma, então, ela começa a ser tratada. E começa o processo de Deus nas nossas vidas. E uma coisa eu posso lhe dizer com certeza. Essa dor que nós vamos sentir quando Cristo for nos moldando, quando Cristo for nos tratando, é uma dor que não é opcional. É uma dor que vem. Você não pode escolher. Mas a consequência que ela vai causar, você pode escolher. Ou você deixa que essa lepra, agora ela está sendo curada, mas aí Jesus começa a te tratar. Ou você deixa que isso seja um sofrimento ou um crescimento. Como assim? Ou você deixa que seja um sofrimento
e você esconde a lepra, assim como fez Naamã, e a cada dia ela vai se agravando, ou você deixa que ela seja um crescimento e reconhece que Jesus, mesmo em meio a essa dor, é um Jesus que também se entregou como alimento. Olha aqui, preste atenção, Cristo ele vem, ele se entrega, ele nos lava de todo pecado, mas não somente isso, ele se entrega como alimento para a nossa alma. Em João capítulo 6, versículo 35 vai dizer assim, olha, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. E aí, em meio a esse tratamento, ele diz, olha, eu não somente vou te lavar, mas eu vou te fazer perseverar, eu vou te fazer confiar, eu vou te mostrar que eu estou no controle. E aí perguntamos o porquê dessa dor. E aí nós vamos lá em Gálatas 5,17, que vai dizer que a carne ela luta contra o espírito. E o espírito luta contra a carne. E esses dois se opõem um ao outro. E aí nós entendemos que o pecado em todo momento, ele quer nos levar para a morte. Porque quando nós temos essa perda de sensibilidade, nós não conseguimos mais sentir dor. E nós começamos a caminhar para a morte sem mesmo perceber. E é isso que o pecado faz. Mas quando o Espírito vem, ele nos cura, ele nos purifica. Ele em todo momento luta contra a carne, para que ele não somente venha nos curar, mas que ele venha reinar sobre nós. Aí nós nos deparamos com Gálatas 2,20, que vai dizer, olha, eu estou crucificado com Cristo, mas eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sabe o que a gente está dizendo quando a gente expressa esse versículo? Olha, o pecado não mais me domina, porque agora quem reina sobre mim é Cristo. Eu vivo por Ele, é para Ele, eu sou dele, porque Ele ordena, Ele cuida, Ele faz, Ele transforma, Ele purifica, Ele é o Pai, e o Pai está no controle. Aí nesse tratamento a alma ela começa a gritar por socorro. A alma começa a pedir respostas a qual ela não encontra. Porque tem uma batalha espiritual acontecendo e ela não entende. E aí nós tentamos nos expressar diante de Cristo. Nós tentamos arrumar palavras para falar com Ele. E só nos restam lágrimas e lágrimas e lágrimas. Mas aí Ele diz, olha, eu não somente quero te curar. Eu não somente sou o alimento. Eu também sou o socorro bem presente na hora da angústia. Em meio a esse processo, o Espírito Santo vai nos moldando. E em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, Paulo vai dizer assim, olha, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Certo é que o Espírito Santo vai nos moldando, porque agora nós nos entregamos totalmente. E quando nós nos entregamos totalmente, nós estamos dizendo não para o nosso eu. E aí quando nós temos a mente de Cristo, não existe mais a nossa vontade, não existe mais o nosso modo de pensar, mas existe uma mente transformada e moldada segundo o caráter de Cristo. Existe uma doce teologia do coração, que você só aprende na escola da renúncia. É renunciando a sua vontade, que a vontade de Deus prevalece. É diminuindo que se cresce, porque ele só entra naquele que reconhece que é dependente. Aquele que sabe que não é nada, mas deixa ele no controle de tudo, porque sabe que em meio a um Deus grande, em meio a um Deus onisciente, onipresente, onipotente, nós somos somente areia, que ele vem, faz o vaso e diz, agora eu sou o oleiro. Aí nós nos deparamos com o versículo 2 ao 7 de 2 Reis. Vai dizer que tropas saíram da Síria. Eles levaram cativa uma menina de Israel.
E vai dizer que certo dia essa menina estava na casa e ela começa a servir a esposa de Naamã. E aí essa menina está na casa e ela vai chegar para a senhora dela e vai dizer assim, ó, oxalá, ou quem me dera que o meu Senhor estivesse na presença do profeta que há em Samaria, porque ele seria curado. Aí eu creio que a esposa de Naamã logo conta para ele. Ele fica sabendo, vai ao rei da Síria, conta para o rei da Síria tudo aquilo que a menina falou. Aí o rei da Síria chega para ele e fala assim, olha, vá e junto com você leve uma carta. Aí a Bíblia vai dizer que Naamã então ele se apronta, ele pega ouro, ele pega prata, ele pega roupa e leva junto a carta. E nessa carta estava escrito assim, olha, tão logo, quando essa carta chegar até você, saiba que eu lhe envio o meu servo Naamã, para que você possa o curar da lepra. Aí o rei de Israel, ele recebe aquela carta, vai dizer que ele fica irritado, ele rasga suas vestes, e ele vai dizer assim, por acaso eu sou Deus, para que possa dar ou tirar a vida? Para que você me envie um homem leproso para que eu venha curá-lo? Aí ele estava ali reunido com mais pessoas e ele vai dizer assim, olha, como vocês estão vendo, esse homem procura um pretexto contra mim. E aqui eu tiro uma conclusão e uma lição através da posição de Naamã. Naamã, ele tinha um endereço certo, mas vai ao lugar errado. A menina disse para Naamã, na verdade ela disse para a esposa de Naamã, olha, vá em Samaria, na presença do profeta Eliseu, e você será curado da lepra. Mas Naamã, ele acha que ele está indo certo, porque vai dizer que ele sai com carros e cavalos, ele sai preparado, mas ele já tem um endereço certo e vai no lugar errado. Ele chega na presença aquele rei fica irritado. E aqui eu faço uma comparação. Naamã, ele estava caminhando em busca da cura. Nós estamos no tratamento da cura, mas existe algo em comum. Quando essas adversidades começam, os conflitos parecem não mais parar. A nossa alma grita por socorro. Nós temos o endereço certo, mas vamos ao lugar errado. Porque nós achamos que estamos indo no lugar certo. E aí está o problema do achismo. Porque acha que sabe tudo, mas na verdade não sabe nada. E esse é o grande problema de achar, porque não é sobre achar, é sobre ter certeza. E nós já sabemos que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, que Ele é o melhor amigo. E muitas das vezes nós queremos depositar a nossa confiança em pessoas. E aí nós nos decepcionamos, porque o endereço certo é de joelhos no chão na presença de Deus. É sobre se rasgando na presença dEle, é sobre mergulhar, é sobre se entregar e dizer, Pai, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Eu sei que eu estou passando por dificuldades, eu sei que está tudo difícil, mas eu também sei que assim como vai dizer em João 10:11, o Senhor é o bom pastor, e o bom pastor, Ele dá vida, Ele cuida das suas ovelhas. E aí, contamos aquilo que está nos machucando para a pessoa errada, sendo que na verdade a nossa alma só está sendo moldada. As dores são fortes, mas é porque as feridas estão se cicatrizando, é porque o vaso que outrora estava todo montadinho agora está sendo quebrado, para que Cristo venha refazer novamente. E o oleiro começa a moldar, ele começa a trabalhar, e você começa a se desesperar, na verdade todos nós. E o problema, a pior coisa não é você estar machucado. A pior coisa não é você estar com feridas. É você expor as suas feridas para aquele que quer te ferir mais. Sendo que na verdade nós já temos aquele que cura, aquele que transforma, aquele que liberta, aquele que purifica, aquele que é o socorro bem presente, aquele que já deu sua vida, aquele que está no controle. Aquele que desconfia, aquele que estende as mãos e fala, filho, não temas, eu estou contigo. Nós já temos aquele que está no controle de todas as coisas. E mesmo assim achamos que vamos depositar a nossa confiança em pessoas e vamos ter o resultado. Sendo que na verdade lá em João ele vai
dizer, olha, eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Sabe por quê? Porque Cristo quer relacionamento, Ele quer intimidade. Ele não quer somente que você venha à igreja e adore a Ele, mas Ele quer que você entre no seu quarto, em secreto, e comece a buscar. Porque a vida com Deus é isso, não é somente Ele ordena, mas Ele conversa também. Ele gosta de você ser amigo, de você ser íntimo, de você entender que nele a gente pode confiar. Ele é pai, Ele é amigo, e Ele quer se relacionar. Porque o pai se relaciona com o filho, o amigo também tem relacionamento. E aí nós vamos lá em Mateus 11, 28 ao 30, que vai dizer assim, olha, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O melhor a se fazer é entender que Cristo, Ele nunca nos decepciona, Ele nunca nos desampara, Ele sempre vai estar disposto a estender as mãos e caminhar contigo, porque Ele é o mestre, Ele é o pai, Ele é o amigo, e Ele sempre está buscando a confiança também sua, porque para vocês andar junto, nós precisamos entender que Ele está do lado, Ele está disposto, Ele não somente está no céu. Nós falamos tanto de amor, mas parece uma realidade tão distante. Nós falamos que Cristo, Ele se entregou na cruz. Ele morreu por nós, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou ao terceiro dia, há de vir buscar a sua igreja. Nós falamos que Ele nos abraça com seu amor, mas nós não precisamos mais falar, é sobre sentir. Porque falar e sentir é diferente. Nós precisamos entender que Ele está no controle. Não é sobre falar que Ele está no controle, é mergulhar no controle de Deus. Não é sobre falar que você é dependente, mas ser dependente totalmente. Porque em Salmos 37:5 vai dizer, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se agora você entregou, agora só basta confiar, porque Ele já está agindo. Talvez você não veja Ele agindo, mas Ele está no controle. Não é sobre ver, é sobre acreditar aquilo que você não consegue ver. Porque a confiança em Deus é isso, você não vê, mas você acredita, porque Ele está no controle. Aí dos versículos 8 ao 12, vai dizer que Eliseu, ele fica sabendo que o rei rasgou as vestes. E ele vai dizer assim, por que você rasgou as vossas vestes? Deixe-o vir até mim. E ele vai saber que há profeta em Israel. Aí Naamã vai pegar os seus carros, os seus cavalos, e ele vai à porta da casa de Eliseu. Só que Eliseu não vai falar com ele. Eliseu manda um mensageiro. E o mensageiro vai dizer para ele assim, ó, vá, lava-se 7 vezes no Jordão, a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Só que Naamã, ele fica indignado. E ele começa a dizer, eu pensei que Naamã, ele fosse vir falar comigo. Ele ficaria de pé e invocaria a Deus. Ele passaria a mão sobre a minha lepra e ele restauraria o leproso. Só que aqui nós observamos 2 sinais daquele que tem a lepra espiritual. Observe comigo. Naamã fala, eu achei que Eliseu ele fosse vir para falar comigo. E eu pensei também que ele passaria a mão. Aquele que está leproso espiritualmente, ele precisa ver e sentir para acreditar na cura. Porque ele não consegue entender que a cura pode vir sem mesmo ele ver. Mas nós que estamos em Cristo, aí ele vem e rompe com todas essas expectativas. Porque a fé, vai lá dizer em Hebreus 11:1, que ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aquele que tem fé, acredita no invisível e acredita também que para Deus nada é impossível. Deus está tratando a alma, Ele está mudando, Ele está moldando. Você está sentindo dor, mas tenha fé, tenha convicção, é esperança em Cristo Jesus. Em Romanos 5:3-5 vai dizer que, olha, a
porque eu tenho alimento para a alma. Em cada perseverança, eu adquiro experiência. E nessas experiências, eu tenho esperança que tudo que eu passo nesse mundo aqui é passageiro. Eu sou peregrino. Eu estou sendo moldado o caráter de Cristo para que um dia eu venha encontrar com Ele. A vida aqui nessa terra, a qual nos é garantida, é uma vida eterna. É além desse espaço composto por matéria e energia. É uma vida com o nosso Pai. Mas Ele precisa tratar a nossa alma. E em meio a esse tratamento, é dado por processos e processos e processos. Aí nós voltamos para Naamã. Aí ele vai dizer assim também que ele esperava que Eliseu ficaria de pé e invocaria a Deus. E aqui nós tiramos uma lição. Naamã, comandante de guerra, na verdade, herói de guerra, comandante do exército do rei da Síria. Provavelmente, quando ele disse isso, ele estava querendo dizer de postura. Mas a postura diante de Deus é diferente. Não é sobre ficar em pé, é sobre descer. Não é sobre dizer e ficar, Pai, eu estou aqui. Não, é sobre se humilhar e entender que quando você humilha, é aí que Ele age. Naamã esperaria que Eliseu ficasse de pé, mas isso me reflete lá em Joel. Joel, filho de Petuel, ele começa a clamar a Judá, porque Judá estava passando ali por pragas de gafanhotos. A oferta do templo foi cortada, os sacerdotes começam a rasgar as suas vestes, e ele está clamando para todos, olha, clamem, lamentam, arrependam-se. Só que aí lá em capítulo 2, no versículos 12 e 13, ele vai dizer assim, olha, não rasguem as suas vestes, mas rasguem o vosso coração, com jejuns, com prantos e com choros. Como foi cantado, na presença de Deus é sobre se humilhar, é sobre mergulhar, é sobre entender que nós só somos pó, mas Ele está no controle. Não é sobre rasgar as vestes como sinais de humilhação, mas é sobre rasgar o coração para que venha entrar a cura da nossa alma. E aí, nós vamos para a conclusão da mensagem. Versículos 13 e 14. Vai dizer então que Naamã, nos versículos anteriores, ele fica invocado. Ele fica irado porque Naamã não foi até porque Eliseu não foi até ele. E aí vai dizer que ele dá meia volta e vai embora. Porém, no versículo 3 fala que os oficiais que estavam com ele diz para ele assim, mas Senhor, se ele tivesse pedido uma coisa tão difícil, você faria? Porque agora ele está pedindo somente para você ir no rio e se lavar? Você não quer? Eu acho que serviu de reflexão para Naamã. Porque aí começa o versículo 14 dizendo que então Naamã ele vai, ele desce, se mergulha, a sua pele é restaurada como a de uma criança e ele fica limpo. Naamã então é curado da lepra. E aí eu perguntei para Cristo, Pai, por que Naamã mergulhou 7 vezes? Pensei, analisei. Cristo não me deu nenhuma simbologia do número 7, não me deu nada a respeito de quantidade. Ele simplesmente me disse, Natália, porque as coisas no meu reino, quando se trata da cura da alma, não é algo instantâneo, é algo que é processo, é algo que vai sendo moldado. Então 7 vezes não significa que tinha toda aquela simbologia de número, mas significa que para nossa alma, a cura espiritual é dada por etapas, é dada por processos. Porque a cada dia o vaso vai sendo quebrado, vai sendo moldado, porque o oleiro está no controle. E aí, para concluirmos a mensagem, Naamã, ele esperava algo muito espetacular. Ele achou que ele ficaria, o profeta Eliseu ficaria em pé, passaria a mão, falaria com ele. Mas não era sobre isso que Cristo estava querendo mostrar para ele. Em todo momento do reino de Deus, ele mostra que as coisas são simples, são singulares. Porque é através da simplicidade que nasce a singularidade do reino de Deus. Ele nunca faz algo esplêndido demais.
faz? Quando ele entra em Jerusalém, ele vai em um jumentinho. Quando ele vai curar, ele simplesmente impõe as mãos e a pessoa está curada. Você crê? Eu creio, então seja curado. A mulher aparece, toca ele, ele sente que dele saiu o poder. E aí ele vai dizer, a mulher olha para ele e fala, olha, a tua fé te salvou. E todo momento no reino de Deus é assim. É através do simples que ele faz coisas grandes. Porque ele está ensinando que a grandeza dele não se limita ao poder dele. Quando ele faz, não significa que Deus fez tal coisas porque ele é grande. Não, ele faz o pequeno para mostrar que a grandeza dele não está limitada naquilo que ele faz. Antes de nós considerarmos Cristo como Salvador, nós devemos considerar Ele Senhor. Porque em João 8, 58 vai dizer, versículo 8, 58 vai dizer assim, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Nós precisamos estar preparados para o processo de Deus. A nossa alma muitas das vezes vai gritar por socorro, vai pedir respostas, mas é sobre entender que Cristo está no controle. Esteja preparado para a simplicidade e a singularidade do reino de Deus. E não faça como Naamã. Naamã por um minuto, ele quase perde a cura. Não desista do processo, persevere. Cristo está contigo. Cristo está com cada um de nós. E em meio à tribulação, que a esperança vai nascendo. E Ele vai mostrando que Ele é Deus. Ele mergulha 7 vezes e sai totalmente restaurado. Qual é o hino que foi cantado aqui? Mergulhe, mergulhe, mergulhe na graça de Deus. Sabe por quê? A graça não é sobre aqueles que não merecem ou sobre aqueles que merecem. Certo é que ela alcança os imerecidos, mas a graça é para aqueles que reconhecem que precisam. Tenha fé em Cristo, porque a fé ela nos leva a total dependência em Deus. Eu não vejo, mas eu creio. Ele está no controle, Ele me molda. E mais tarde eu vou morar com Ele, porque eu fui curado, eu fui transformado e o Espírito Santo me moldou. Assim eu agradeço a oportunidade.